Durante a década de 1960, um assassino em série se tornou um dos homens mais procurados pelo FBI. Com o passar do tempo, muitos crimes foram associados a ele, inclusive o assassinato de um casal no ano de 1980. O caso só foi resolvido 29 anos depois e ajudou a revelar o autor de um punhado de crimes. Vocês estão preparados para conhecer a história do homem que, para muitos, foi um dos maiores serial killers de todos os tempos? Eu sou o detetive Bira e contarei para vocês os detalhes do assassinato de Timothy Hack e Kelly Drill. Antigamente, muitos crimes não eram resolvidos simplesmente porque a ciência não era tão avançada como é hoje. Nesse caso, a única evidência que havia era uma amostra de DNA que ficou guardada em algum laboratório durante décadas. Porém, há alguns anos atrás, um homem suspeito topou dar uma amostra do seu DNA. E muitos casos foram resolvidos por causa disso. No ano de 2009, o estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, recebeu uma verba para tentar solucionar casos antigos não resolvidos. Para o xerife do condado de Jefferson, uma cidadezinha rural, discreta, o local era um lugar perfeito para isso. Tentar resolver o assassinato de um casal de namorados que tinha acontecido há quase 30 anos. Era noite de sábado, do dia 9 de agosto de 1980, quando Timothy Hack, mais conhecido como Tim, e sua namorada, Kelly Drill, foram até um casamento em um local chamado Concord House, na cidade de Sullivan, que fica a menos de 20 quilômetros da cidade onde moravam. Ambos com 19 anos. Eles eram um jovem casal do interior. Tim era agricultor, mas ainda estava aprendendo a trabalhar no campo. Kelly tinha acabado de se formar em uma escola de beleza e pensava em trabalhar na área. Nesse 9 de agosto, Tim e Kelly tinham combinado de encontrar alguns amigos em um parque de diversões local. Por isso, eles dariam apenas uma passadinha rápida no casamento. Tempo para tomar um drink e logo depois eles sairiam para encontrar os tais amigos. Muitas pessoas disseram ter visto o casal saindo da Concord House, mas ninguém viu o que aconteceu do lado de fora do casamento e nem em qual direção o casal tinha ido. Só que tanto Tim quanto Kelly nunca chegaram a encontrar os seus amigos e muito menos voltaram para casa. Era estranho, pois segundo os pais do casal, eles eram responsáveis e nunca sumiriam assim sem avisar. As famílias então chamaram a polícia, relatando que o casal tinha desaparecido sem deixar rastros. Só que o carro de Tim estava no estacionamento do Concord House. E para deixar a família ainda mais aflita, havia alguns pertences dele dentro do carro, incluindo sua carteira. A família achava que o pior tinha acontecido. E as autoridades começaram uma longa busca. Dizem que na época, a procura pelo casal foi a maior que já tinha acontecido no estado de Wisconsin. Mas nos primeiros dias,
Eles não encontraram nenhuma pista que poderia levar até o casal. Até que, dias depois, evidências perturbadoras começaram a surgir. Primeiro, a polícia encontrou as calças de Kelly, junto a algumas outras roupas rasgadas, uma corda e um tubo amarelo. Cerca de 2 meses depois, alguns caçadores encontraram o corpo da garota. Ela estava sem roupa e tinha sido jogada dentro de uma floresta próxima a uma lavoura. O corpo de Tim foi encontrado cerca de 30 metros de distância de Kelly. Os 2 cadáveres estavam em estado avançado de decomposição, mas as análises confirmaram que ela tinha sido abusada e depois estrangulada. E Tim tinha sido esfaqueado. Estava claro que o crime tinha sido cometido por um serial killer e a polícia estava disposta a encontrar o assassino. Os investigadores, eles tinham vários suspeitos. Alguns achavam que o assassino era conhecido do casal, provavelmente amigo de Tim. Outros tinham certeza que aquilo era coisa de algum serial killer famoso, mas não encontravam provas nenhuma. Depois suspeitaram de um cara que trabalhava no Concord House. Testemunhas disseram que viram esse homem com o nariz sangrando no dia do desaparecimento do casal. Mas ao ser questionado, ele jurou que tinha se machucado enquanto caçava cervos. As investigações foram esfriando. A polícia não tinha um principal suspeito. E com o tempo, o caso acabou caindo no esquecimento. Os anos foram se passando e a família continuava sem encontrar uma resposta. Como eu citei, foi em 2009, devido à verba que foi liberada para fazer investigações de casos não resolvidos. As evidências do crime foram reenviadas para um laboratório, onde pela primeira vez conseguiram isolar o DNA de um desconhecido. A notícia se espalhou e muitas pessoas voltaram a falar sobre o assassinato. Alguém disse à polícia que havia um forte suspeito. A polícia rastreou tal pista, pesquisou antecedentes e foram até a cidade de Louisville, no estado de Kentucky, para interrogar um homem. Depois de muita conversa, o tal homem disse que não se lembrava do casal e que nunca tinha ouvido falar nos nomes Timothy Hack e Kelly Drill. Depois, por acaso, um dos investigadores questionou se o homem, alguma vez na vida, havia caçado cervos. E o homem disse que não. Com essa resposta, a polícia acabava de encontrar o assassino de Tim e Kelly. Esse mesmo homem, que trabalhava na Concord House, tinha dito à polícia, 29 anos antes, que seu nariz estava sangrando porque ele estava caçando cervos. Mas, na verdade, ele estava caçando pessoas. Esse homem era Edward Wayne Edwards. Então, com 76 anos de idade, ele estava doente e usava tubos de oxigênio no nariz. E concordou em dar uma amostra do seu DNA. Na época do assassinato, Edwards não deu a impressão de que fosse o assassino. Ele tinha chegado da cidade há cerca de 2 meses. Pouco tempo depois dos crimes. Ele e sua família deixaram a cidade de Jefferson
e nunca mais entraram no radar da polícia. Só que bastava apenas uma simples conferida na ficha criminal de Edwards para ele ter sido considerado o principal suspeito do crime. Ele era um criminoso de longa data, que tinha sido incluído na lista dos 10 mais procurados pelo FBI em 1961. Curiosamente, anos antes de Edwards matar Tim e Kelly, ele era suspeito de outro crime bem parecido, no estado de Oregon. Nesse caso, um casal de namorados, também de 19 anos. Eles foram assassinados enquanto namoravam dentro de um carro, no ano de 1960. O padrão era o mesmo. O homem tinha sido esfaqueado e a mulher abusada e estrangulada. Edwards é uma incógnita, não apenas para sua família, mas também para as autoridades. Mas fique tranquilo, que ao menos ele não está mais entre nós para voltar a cometer crimes. Em 2010, ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Em 2011, sua sentença mudou e ele foi condenado à morte por injeção letal. Porém, Edwards acabou morrendo um mês depois, pois sofria de leucemia, doenças cardíacas e diabetes. Parece que o Vale das Sombras está desmoronando, não é? E tudo vem sendo solucionado de alguma forma. Se cuidem. Até a próxima.